Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos mais uma vez receber uma porção da palavra de Deus. Aqui você se alimenta, aqui você recebe a luz de Deus. Aqui você é instruído, é ensinado, é chamado para olhar para a palavra. A sua mente aqui é iluminada com a palavra. Sua atenção é chamada para a palavra, para que você observe, conheça, entenda o que Deus quer de cada um de nós. O que Deus quer de cada um de nós. Qual o propósito de Deus para a humanidade? Por que Deus chama o homem vir a Ele? Por que Deus leva para o homem a informação que o homem precisa ter? Qual o objetivo que Deus está sempre advertindo o ser humano? Qual o motivo pelo qual Deus ele tem chamado a atenção do homem, advertido o homem, corrigido e repreendido o homem? Por qual motivo tudo isso? A criatura humana, ser humano, é uma criatura que tem um livre-arbítrio, que tem a liberdade de escolha, que tem uma mente, que tem consciência, que tem raciocínio, entendimento, conhecimento do que é errado, do que é certo. O ser humano é um ser responsável, que toma suas atitudes e é responsável pelas consequências que irá receber diante das atitudes, escolhas que o homem faz. Diz a palavra de Deus que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. Bem, então qual o objetivo de Deus? A gente vai ver na história do princípio da humanidade, de Adão até agora, Deus sempre advertindo o homem, Deus sempre orientando o homem, Deus sempre mostrando ao homem o caminho que ele deve andar, que ele deve escolher, o caminho que ele deve trilhar. Deus nunca deixou o homem só, mesmo na queda do homem, mesmo na rebelião do homem. Deus está provendo, Deus sempre propõe para o homem, dá ao homem oportunidade, direção, orientação, convidando, chamando, advertindo o homem ao arrependimento. É assim que Deus tem trabalhado na humanidade ao longo dos tempos, desde que a humanidade foi estabelecida neste mundo. Deus, ele sempre está advertindo a humanidade. Isso foi lá com Adão, isso foi no tempo de Noé, isso foi lá com Abraão, com Ló, Sodoma, isso foi em todos os séculos, em todos os milênios, em todas as décadas, em todo o tempo, Deus tem advertido o ser humano, porque Deus não quer que o homem continue andando na direção que ele está, para a perdição. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus está sempre convidando o homem a voltar, a pegar o caminho da vida, a desviar do caminho da morte, a escolher, a seguir no caminho da bênção, para não se conduzir, perseverar, permanecer no caminho da maldição, porque Deus é bom, irmãos. Nós precisamos entender Deus, não dentro desta vida religiosa formal. Nós precisamos conhecer os propósitos de Deus. Nós precisamos conhecer a atuação de Deus em favor da humanidade, não dentro de uma vida religiosa formal, dentro de igreja, com esses movimentos vãs, que não leva ninguém ao entendimento, que não dá conhecimento nenhum. Nós precisamos conhecer a Deus e prosseguir conhecê-lo pela sua palavra, aquilo que ele revela, aquilo que está revelado na palavra dele, diante da atuação de Deus em favor da humanidade. Deus entrou em cena em favor da humanidade, porque a humanidade entrou em perigo, a humanidade entrou em morte e maldição, a condenação do pecado. Deus agora manifesta um plano maravilhoso para a humanidade. Para que foi esse plano? Qual o objetivo desse plano? Qual o propósito desse grande ato de amor de Deus?
dessa manifestação gloriosa de Deus em Cristo Jesus, aonde está revelado, aonde nós contemplamos o porquê, para que Deus operou, manifestou essa atitude de amor pelo ser humano. Gente, a Bíblia diz que é o próprio Deus encarnado que veio ao mundo. A Bíblia diz que era Deus na terra, em forma humana, reconciliando o mundo consigo mesmo. Isso não é uma história mitológica, isso não é mitologia, gente. Isso não é ficção de Hollywood, gente. Isso não é história de carochinha, nem invenção, nem coisa criada da imaginação do homem ou de religião. Isso é um fato glorioso que o próprio Deus revela na sua palavra. A manifestação do Deus soberano, este ser glorioso, invisível, que ninguém conhece, ninguém nunca viu e nem vai ver. Ele se fez conhecer dentro de uma manifestação humana na pessoa de Jesus Cristo, com uma finalidade. A morte de Cristo não foi uma coisa qualquer, não foi uma coisa banal que Deus quis fazer para que todo ano seja a atração da paixão de Cristo no meio religioso romano, católico. A morte de Jesus não foi para ninguém estar vivendo um período de tradição festiva. A morte de Jesus não foi para ninguém estar fazendo teatro dentro da igreja com a morte de Cristo. A morte de Jesus foi para salvar a vida de todo ser humano. O homem tem que entender isso. O homem tem que compreender este grande ato de amor de Deus em Cristo. Por que isso, gente? Nós precisamos entender qual é a situação real que o homem está. Nós precisamos entender qual era a condição que nós, que hoje estamos em Cristo, estávamos sem Cristo. Nós precisamos entender qual é a situação que essa humanidade está, com toda a alegria, com toda a brincadeira, com toda a incredulidade, com toda a fantasia, com toda a sua vida de glamour que vive neste mundo, com tudo que estão aí se distraindo neste mundo. Nós precisamos ter a consciência qual é a situação real que esse povo está e por que precisamos pregar o Evangelho, informar, levar a luz de Deus para esse mundo. A missão da igreja é essa, pregar o Evangelho, e a igreja tem que pregar esse Evangelho entendendo por quê, qual a maior necessidade, por que o povo precisa ouvir, e nós temos que pregar chorando a nossa alma pela alma de quem está perdido sem Jesus. Não é uma formalidade religiosa. Pregar o Evangelho não é viver uma vida de devoção à igreja, não é uma vida formal de igreja. Nós precisamos, irmãos, entender o real motivo da manifestação de amor de Deus pela humanidade. Olha o que Jesus vai dizer lá em Marcos, capítulo 8, versículo 34 ao 36. Jesus vai dizer assim: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe Jesus: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, há de perdê-la. E qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, ganhá-la-á. Pois o que aproveitaria ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus está falando do ser real que vai sair deste mundo para a eternidade. Alma aqui é o ser real que vai para a eternidade. Diante da situação que o homem está, ele vai para uma eternidade terrível. É o que Jesus está dizendo. Vocês precisam buscar a salvação de vossas almas. Ele é quem dá. Jesus é quem dá. Jesus é quem oferece. Aí o homem não quer saber de salvação de alma para viver os prazeres do mundo, para viver a fantasia, satisfatório, os convenientes, para viver a sua vida de ganho neste mundo, desprezando aquilo que Deus
fez de mais importante para o homem alcançar e receber a salvação da alma. É algo muito importante que o homem precisa entender, a grande necessidade que ele tem de salvação, para que ele busque essa salvação. Enquanto o diabo estiver cegando a mente desse povo, tirando desse povo a importância, para que eles não dê valor à salvação, para que eles não vejam o perigo que estão, para que eles não contemplem aquilo que Deus está advertindo, mostrando ao homem o perigo que ele está correndo, de partir deste mundo para uma eternidade terrível, um juízo divino que já foi batido o martelo, uma sentença eterna da condenação, que é a eternidade do homem distante da presença de Deus, recebendo a punição pela sua obra transgressora, que é o pecado, porque Deus é um justo juiz que não tomará o culpado por inocente, e se o homem não se arrepender, vai sofrer o juízo de Deus. Salmos 7, 11 e 12. Meus irmãos, é importante a gente ter essa noção e pregar para o povo dentro dessa visão, mostrar ao povo a importância de crer em Jesus para a salvação de suas almas. Não é para buscar isso que o povo oferece nas igrejas, não. Do que adianta o homem estar dentro de igreja, vivendo uma fé vã em Jesus, para ganhar casa, bênção, prosperidade, para ter riqueza, para ter isso, para ter vida boa, para ter cura, para ter saúde, para ter vida tranquila na família, para ter trabalho, porta de emprego. Do que adianta o homem viver uma vida de fé em Deus, em Jesus, vã, que não tem entendimento da sua maior necessidade da alma? Busca Jesus pela salvação da tua alma. Agora você só pode buscar Jesus pela salvação da tua alma quando você entender o perigo que você está correndo de uma eternidade sem Deus. E isso você só pode entender quando você for informado com a verdade do Evangelho. Enquanto vocês estiverem vivendo esse Evangelho anátema dentro da formalidade de igreja, neste oba-oba, buscando esta vida religiosa, vivendo essa fantasia de Deus, nesse mundinho isolado de quatro paredes, dentro de ministério e igreja, vocês nunca vão ter o entendimento do que é o Evangelho, qual a importância do Evangelho, por que crer no Evangelho, o que é que o Evangelho nos proporciona, qual a maior promessa de Deus que o Evangelho faz. É salvar, dar ao homem salvação. O Evangelho é o poder de Deus para salvar. Jesus vai dizer: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, irmãos, e perder a sua alma? Nós temos que pregar o Evangelho verdadeiro para o povo, que leva o povo a reconhecer a sua miséria, a se arrepender para uma convenção a Cristo com um arrependimento verdadeiro. Não é esse Evangelho maldito que leva o povo a viver uma vida formal de igreja, sem ter nenhuma noção de salvação. O homem tem que ser constrangido com a miséria que ele está. Não é chamar ele para vir a Deus, para Deus dar casa, carro, vida, campanha de vitória, campanha de libertação, campanha. Não tem campanha não, meu irmão. É crer no Evangelho para receber a vitória, para sair da maldição, para ter a bênção de Deus, para ter salvação na alma. Não é miserar, não é essas misérias dessas campanhas malditas. Essas campanhas são uma miséria, uma maldição dentro das igrejas, que o povo é privado da verdade e vive vivendo essa coisa vã, rodeando dentro de igreja. Não é campanha que tem que se pregar para o povo. É o Evangelho, irmão, que é uma informação, que é a luz de Deus, que vai na mente do homem, esclarecendo ele da miséria, do perigo que ele se encontra. E ao mesmo tempo, a mensagem do Evangelho mostra a saída, a esperança, o socorro para a nossa alma. Jesus vai dizer: quem quiser, é condicional. Ele chama, ele não força. Ele chama, ele não puxa a força. Ele orienta, ele não força ninguém a crer. Quem quiser, vinha após mim. Negue-se a si mesmo. Vida com Cristo requer uma mudança. O arrependimento é mudança de entendimento. O arrependimento é uma atitude que o homem tem que tomar. É a ação de fé do homem no seu interior, voltando-se para Deus através de Cristo. Jesus vai dizer: quem quiser. Ninguém vem forçado.
Deus não força ninguém. Deus não puxa ninguém à força. Deus avisa, Deus mostra, Deus orienta o homem. Agora é o homem que tem que decidir, escolher, porque ele é livre para fazer decisões, tomar decisões e fazer escolhas. Isso aí vai depender do homem. Jesus vai dizer, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso fala de uma renúncia de vida, onde o homem vai ter que andar negando-se, renunciando, resistindo à sua natureza corrompida diante de uma vida de fé em Deus. Nós temos que viver andando por fé, na palavra, guiado pelo Espírito Santo, submetendo-se a Cristo como Senhor pela sua palavra. Não é dentro de nenhuma instituição, igreja, religião. Aí ele vai dizer, porque quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Quem quiser viver a sua vida neste mundo, quem não quiser perder a vida neste mundo, vai perder a vida com Deus. Quem não quiser abrir mão, nem negar, nem renunciar, vai perder a vida com Deus. Mas quem negar-se, renunciar e abrir mão dos prazeres da vida transgressora, pecaminosa deste mundo e crer em Jesus, aí tem a vida, a salvação, a vida com Deus. É o que Jesus está dizendo. E que Deus abençoe vocês. E que vocês tenham entendimento. O que está faltando hoje no meio do povo é a informação, é o ensino, é a instrução. O povo só vai ter entendimento. A mente desse povo só vai ser iluminada quando esse povo estiver sendo instruído pelo Evangelho, doutrinado com a doutrina de Cristo. Enquanto esse povo estiver vivendo esse movimento maldito dentro da igreja, essa formalidade maldita de igreja, esses usos e costumes, esse ritual, essas consagração, esses movimentos de culto, de entretenimento, enquanto o povo estiver vivendo isso, continua com a mente cega, vivendo afastados de Deus, fora da promessa, sem ter a esperança, porque estão vivendo uma fé vã em Deus, não estão no Evangelho de Cristo, estão vivendo o Evangelho anátema. Meus irmãos, despertem. Nós precisamos entender a importância do Evangelho. Não é para ninguém querer ser melhor do que o outro, mais santo dentro de igreja, porque a minha igreja é melhor, porque eu sou mais santo, eu me visto melhor, meus usos e costumes são infalíveis, minha devoção à igreja é grande. O Evangelho não é isso, irmão. O Evangelho é a esperança de Deus no nosso coração. O Evangelho é a salvação de Deus em nossas vidas. O Evangelho é a luz de Deus que abre o nosso entendimento para que a gente contemple, para que a gente veja, para que a gente entenda o que Deus fez por nós. Por quê? A manifestação do amor de Deus para nos tirar de onde? De quê? Livrar de quê? Uma vez eu estava evangelizando o cidadão e disse a ele, Senhor, Jesus, Ele é o Salvador das nossas almas. Ele quer lhe salvar. E esse cidadão virou para mim e disse, meu amigo, meu irmão, salvar de quê? Eu não estou correndo perigo nenhum. Tem ninguém querendo matar a minha vida? Não devo a ninguém. Não faço mal a ninguém. Minha vida, graças a Deus, está tranquila, está tudo bem. Estou bem com minha família. Estou bem no meu trabalho. Não tenho inimigo. Sou bem com todo mundo. Salvar de quê? Esse é o problema. É isso que nós, como igreja, temos que levar para o povo. Esclarecer o povo de que eles precisam ser salvos. Não é dizer, Jesus quer te salvar. De quê? Temos que explicar. Temos que ser pessoas aptas para ensinar a palavra, levar a informação de Deus com sabedoria. Não é com fanatismo, emocionalismo. É com entendimento, com sabedoria.
E eu comecei a explicar para aquele homem, diante da sua vida está tudo bem, dentro da vida social, aqui neste mundo, mas o Senhor precisa conhecer a sua condição, a sua situação diante de Deus, que Deus nos revela na sua palavra. Eu disse a ele, Senhor, isso aqui, o Senhor só vai entender pela palavra de Deus. O Senhor tem que crer por fé, e essa fé vai ser gerada no seu coração. Quando o Senhor passa a ouvir a palavra, o Espírito Santo vai convencer o Senhor da justiça, do pecado e do juízo. Não somos nós que convence. Quem convence é o Espírito Santo. Mas depois do Espírito Santo convencer, quem tem que se arrepender e se converter é o homem que ouve. O Espírito Santo convence. Porque essa realidade que Deus nos mostra, o homem não pode entender de uma coisa natural. Tem que ser pela pregação da palavra. Tem que ser através da ação de Deus, que abre a mente do homem, que dá ao homem o conhecimento, que adverte o homem. O diabo não quer saber do homem ter conhecimento dessa realidade. Por isso que ele trabalha para tirar do homem esse conhecimento. O diabo não está preocupado que a humanidade conheça a sua situação diante de Deus. Ele quer que a humanidade permaneça achando que está tudo bem, como esse homem entendeu. Eu disse a ele, Senhor, o Senhor está vendo uma vida exterior, uma vida aqui nesse mundo exterior, mas o Senhor é um ser espiritual. E quando sair deste mundo, o Senhor vai partir para a eternidade. A vida não acaba, Senhor, com a morte. A morte é a saída do homem deste mundo físico para uma eternidade. E é aí que o homem vai se dar conta de Deus, que vai ter a situação terrível do homem com Deus. E o Senhor precisa crer em Jesus enquanto o Senhor está aqui, para que o Senhor não parta sem salvação, sem reconciliação, sem o perdão de Deus, que só Jesus Cristo é quem pode lhe dar, é quem pode operar esta grande maravilha e resgatar a sua alma, livrando do juízo, da sentença e da condenação. Eu disse para aquele homem, Jesus, Ele é a nossa maior necessidade. Eu disse para aquele homem, Jesus não é um amuleto de sorte, não é um objeto de religião. Jesus é o Deus vivo, salvador da nossa alma, Senhor. Ele quer salvar a nossa alma. E eu comecei a informar para aquele homem, para que aquele homem tentasse ouvir, e Deus ao mesmo tempo orando, para que Deus abrisse o entendimento dele. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos pregar o Evangelho. Quem crê é que será salvo. Mas quem não crê será condenado. E nós não temos mais nada o que fazer. Eu não vou criar nenhuma situação para convencer ninguém. Eu não vou encenar, eu não vou massagear o ego de ninguém para crer em Jesus. Nós, pregadores do Evangelho, nossa obrigação é pregar o Evangelho. A verdade do Evangelho. O verdadeiro Evangelho. Quem vai fazer o papel de convencer o homem é o Espírito Santo, não somos nós. E quem tem que tomar uma atitude de se arrepender é o homem que ouve. Então, neste momento, quero dizer isso para você. Você pode estar bem. Você pode ter tudo nesta vida. Sua vida financeira pode estar bem. Sua vida de saúde pode estar bem. Sua vida familiar pode estar bem. Sua vida econômica pode estar bem. Você pode estar bem neste mundo. Mas lembre-se o que Jesus disse. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Será que você está preocupado com a sua situação espiritual diante de Deus? Será que você tem dado ouvido à palavra de Deus? Será que você tem parado para ouvir o que Deus está aqui advertindo? Ele não está preocupado com tua vida neste mundo. Ele está preocupado com tua vida na eternidade. Quando deste mundo você sair. O ato de amor de Deus para o homem não foi para o homem ter uma vida boa neste mundo. Foi para o homem não receber a condenação depois da morte. Foi para o homem ter a vida eterna perfeita com ele no céu, depois que sair daqui. O ato de amor de Deus pela humanidade. O Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar o homem, ele nos mostra a esperança de uma vida perfeita, não aqui, no céu. Ele nos mostra o grande livramento, ele nos convida à salvação, ele nos convida a uma reconciliação com Deus, ele nos convida a olhar para uma vida, uma necessidade que temos diante de Deus. Não é para olhar para as coisas deste mundo, nem para buscar riqueza neste mundo.
Deus está preocupado em que você tenha o perdão dele através de Jesus, para que quando você partir deste mundo para a eternidade, você não sofra o castigo eterno, o juízo de Deus. Do que adianta tanta fama, tanta glória, tanta prosperidade, tanto dinheiro, tanta coisa nesse mundo, e a tua alma partir sem Deus, sem paz, sem salvação, porque não creu em Jesus e nem se submeteu à palavra dele, negando e renunciando tudo aquilo que te impede de uma vida com Deus. É para você negar e renunciar tudo aquilo que te impede da vida com Deus. A tua religiosidade, a tua devoção religiosa, o teu entendimento vã e corrupto, cego, as tuas práticas, teus prazeres, teus desejos, teus sentimentos, teu ressentimento, tuas atitudes emocionais, que está corrompida. Creia em Jesus para Ele te dar um novo nascimento, restaurar a tua vida, te trazer a comunhão com Deus, te justificar, te livrar do juízo eterno, te absolver da culpa, para que tu não vá a juízo para a condenação. Creia em Jesus para essa grande necessidade que tu tens. A tua maior necessidade de Jesus é salvação na tua alma. Porém, se você ouviu essa mensagem, reflita, pegue esse vídeo, compartilhe, baixe ele e comece a ouvir mais, porque nestas palavras que você ouviu, a luz de Deus vai abrir o teu entendimento para você entender qual a sua maior necessidade, por que você precisa de Jesus. Estão pegando Jesus? Esse é o evangelho anátema que o povo prega. Pegam Jesus aí para chamar o povo para crer em Jesus, para que Jesus dê casa, dê carro, dê prosperidade, dê vida boa aqui. Esta é a pregação anátema do evangelho maldito. Jesus não veio para isso. Jesus não veio para dar vida boa a ninguém neste mundo, para dar vitória a ninguém neste mundo. Jesus veio para salvar a nossa alma. Nós temos que pregar o evangelho que leva o homem a crer em Jesus para receber o perdão da sua alma. Mas o homem tem que vir a Jesus primeiro, arrepender-se e converter-se. Esse evangelho maldito que se prega hoje chama o povo para a igreja. Venha para a igreja que Jesus vai mudar a tua vida. Mudar a vida no sentido das necessidades deste mundo. Isso é uma pregação maldita. É um evangelho maldito. Porque a pregação do verdadeiro evangelho não chama ninguém para a igreja. A pregação do verdadeiro evangelho convida o homem a se arrepender para crer em Jesus e aí sim receber o perdão dos pecados. Para a salvação da sua alma. Para então aí ele ser liberto, receber a bênção, a vitória em Cristo pela mensagem do evangelho. Não é dentro de igreja fazendo campanha, pacto e voto. Isso é um evangelho maldito que esses inimigos do evangelho de Cristo estão pregando. São contrário à verdade do evangelho de Cristo. Saia da direção desses homens. Saia do meio dessas congregações que estão se congregando, se juntando para viver esse evangelho anátema, para viver uma adoração vã, para viver uma vida sem a presença de Deus. Nome de que vive estão mortos. Deus não está dentro dessas igrejas que dizem que é a casa dele, porque esse povo está sem a direção dele. Ele está fora. Muitos pensam que ele está dentro e julgam os que estão fora. Mas esses que estão dentro estão perdidos, privados da verdade. Vivendo o evangelho anátema, dentro de uma formalidade religiosa, manipulado, preso, submisso ao sistema religioso imposto pelo homem, às ordenanças legais. Você tem que conhecer a mensagem do evangelho, que é a luz de Deus, que dá entendimento ao homem, e é o poder de Deus para salvar e libertar o homem que crer nessa mensagem. Como vão ouvir se não há quem pregue? Dentro das igrejas, você não vai ouvir a pregação do evangelho. Dentro de muitas igrejas, você está ouvindo o evangelho anátema. Cuidado, saia daí. Que Deus abençoe. Esse é o meu compromisso. Evangelista Wellington Ramos, pregando a verdade que liberta. Nada além da verdade. Fui chamado para a obra do reino de Deus. Pregar o evangelho de Cristo, que é o poder para salvar todo aquele que crê. Amém?